Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos a celebrar 15 anos do Programa de Cultura da Renascença, no aniversário ao qual a Câmara de Ovar se associou, e estamos esta noite de novo na Casa Museu Júlio Diniz, numa emissão ao vivo. Continuamos esta série de entrevistas a mulheres da cultura e hoje falamos de cultura científica. Temos a honra de ter connosco Maria Manuel Mota, diretora do Gulbenkian Instituto de Medicina Molecular e Prémio Pessoa 2013. Durante a pandemia desenvolveu o primeiro kit de diagnóstico português da Covid-19. É formada em Biologia e tem dedicado grande parte da sua vida como investigadora ao estudo da malária. Bem-vinda, Maria, muito obrigada por estar connosco neste ensaio geral. Eu começo por perguntar como é que se lida com o erro na ciência. O erro, para nós, é apenas um passo para atingir a solução. Chegar àquele momento em que se diz fez-se luz? Sim, e muitas vezes, atenção, as pessoas têm sempre esta ideia da eureka, não é? Fez-se luz, estamos todos... Isto não é sempre assim, muitas vezes é um crescendo. Apesar de que há momentos na nossa vida que temos a noção clara de que estamos a ver algo pela primeira vez que nunca ninguém viu. O que também é, ao mesmo tempo, ridículo, porque obviamente aquilo já lá existia, não é? Mas digamos que estamos a entender pela primeira vez algo que mais ninguém entendeu até àquele momento. Mas e é esses momentos existem. Se colocam as perguntas certas, é porque se colocam as hipóteses certas? Eu acho que é porque se usa o método certo, mas sem dúvida que o mais importante para a ciência são as perguntas. Agora, as perguntas têm que ser feitas da forma certa, no momento certo, com as ferramentas certas. As mesmas perguntas que nós temos agora não quer dizer que não tenham sido perguntas que pessoas no século XV, no século XVI, XVII, XVIII, de maneiras diferentes tiveram as mesmas perguntas, mas ainda não tinham, digamos, as ferramentas para se questionarem sobre elas. Eu, por acaso, ainda nos últimos 2 dias estive a dar aulas sobre parasitologia, sobre parasitas, sobre infecção, no mestrado e para alunos de medicina de doenças infecciosas, e estava a explicar um pouco este conceito de que aconteceu, que foi um conceito revolucionário que aconteceu da passagem do século XIX para o século XX. Ou seja, com instrumentos novos, começou-se a ter o conceito de que realmente havia organismos que chamamos micróbios, porque só começamos a ver quando tivemos acesso a microscópios, portanto, houve ferramentas novas que permitiu que havia vida que nós não tínhamos visto até ali. Ou seja, a pergunta já lá estava. A pergunta já lá estava, mas de repente viu-se aquilo e houve um conceito completamente novo. A doença pode ser criada por algo externo a nós. E isso teve um impacto enorme, foi provavelmente, este tipo de conceito, este tipo de descoberta, foi provavelmente dos maiores conceitos que nós desenvolvemos e que teve mais impacto, digamos, na vida humana. Nós estamos a falar numa época em que as pessoas, no mundo inteiro, quase independentemente da região onde viviam no globo, tinham uma esperança média de vida de 40 anos e obviamente 100, 120 anos depois, a esperança de média de vida em Hong Kong é 88 anos, em Portugal é 81. E porquê? Porque esse conceito fez com que passássemos a lavar as mãos, passássemos a tomar banho. Regras que na pandemia tiveram que ser relembradas. E depois com isso, claro, veio o desenvolvimento de vacinas, de antibióticos, etc., que tiveram um impacto muito grande. Mas só o conceito, ao ser introduzido na educação e nós termos a higienização, digamos, não é este conceito, teve um impacto enorme sobre as nossas vidas. Ou seja, passamos a ter famílias que tinham filhos e que eles viviam até à idade adulta e que nós tínhamos ainda muitas famílias que grande parte dos filhos não atingiam a idade adulta. E, portanto, tudo isso fez uma forma de estarmos na vida completamente distinta. E, portanto, quando me perguntas o erro faz parte deste processo, não é? Ao verem aquilo não veio logo tudo e começaram a desenvolver a primeira vacina. Nada disso, demorou anos a percebermos o que é que aquilo queria dizer, como é que aquilo se ia ligar, e de várias pessoas. É que nós temos sempre depois aqueles casos de sucesso. Claro, não é? E trabalho de equipa que às vezes não estão juntos, porque naquela altura foi a descoberta do vírus da doença da folha do tabaco, portanto, uma planta, mas ao mesmo tempo o parasita da malária, que foi descoberto naquela altura, de bactérias, etc. Tudo isso, todas essas descobertas foram
crescendo e digamos que é uma orquestra que tocam em pontos separados e às vezes entram em acordo e faz-se luz. Portanto, no fundo a ciência é disto. Neste processo existe muito erro, ou seja, no sentido que nós vemos uma coisa e o contexto que está faz-nos fazer uma interpretação errada. Mas temos um método que é o método científico em que nós colocamos hipóteses, ou seja, nós fizemos essa interpretação, mas é para já só uma hipótese, e com essa hipótese nós temos que atestar. E esse teste pode provar que a nossa hipótese está errada ou não. A maneira como o método está desenhado, nós devemos fazer experiências para provar que a nossa hipótese está errada. É a forma como o método científico funciona. Há pouco o público que está aqui viu, a Maria Manuel Mota, quando falou de malária, apontou para si. Em casa, se calhar as pessoas pela rádio não veem isto, mas eu estou aqui a descrever porque, de facto, o estudo da malária tem sido aquilo a que tem dedicado toda a sua vida. Graças ao seu trabalho e investigação, sabe pessoas que o parasita da malária se instala no fígado e também que é interesseiro, entre aspas, podemos dizer assim, porque ele avalia o estado de saúde do fígado do desgraçado a quem ele vai infectar. Portanto, como é que, olhando para o vírus, nós sabemos que ele é de facto o ser mais inteligente, entre aspas, é um sobrevivente. Foi também uma coisa que a Covid nos ensinou, é que o vírus é muito inteligente. É assim, o vírus ou uma bactéria, um parasita, e o que causa malária não é um vírus, ok? E há vírus que são organismos muito simples, depois há bactérias que são organismos já celulares, são uma célula, mas são células muito simples, é digamos como se fosse um loft, como se fosse um deserto, está tudo no mesmo sítio. E depois há organismos, e o que nós chamamos de parasitas já são mais complexos, que já são células mais complexas como as nossas células, que nós chamamos eucariotas. E eles não têm inteligência, ok? Portanto, a inteligência não é algo deste tipo de organismos, mas como qualquer organismo e como qualquer célula, têm mecanismos de percepção do ambiente que os rodeia. E, portanto, com esses mecanismos, e isso não é diferente de uma célula nossa, por exemplo, nós há uns anos atrás descobrimos que o parasita da malária, que é um organismo muito complexo, tem um sensor, ou seja, uma antena, que detecta o estado nutricional do hospedeiro. E se o estado nutricional do hospedeiro for muito rico, se o hospedeiro acabou de ter uma boa refeição e há muita energia disponível, o parasita replica-se em mais, tem mais progenitores do que um parasita que está num hospedeiro que está em baixas a sua alimentação foi de baixas calorias. E ao princípio este conceito é tipo, como é que isso é possível, não é? O parasita é inteligente, percebe, não tem nada a ver com ser inteligente ou não, tem moléculas, são moléculas, como todas as nossas células. Se nós fizermos uma dieta, rapidamente ficamos fascinados. Se deixarmos de comer um dia, pesamos na manhã seguinte e aquilo foi por ali abaixo, ok? E pensamos, uau, isto está mesmo a funcionar. Está a funcionar porque as nossas células aperceberam-se que estamos a comer muito menos do que nos dias anteriores e, portanto, tomaram medidas para despender menos energia, começaram a gastar os seus próprios nutrientes em casa e simplesmente nós diminuímos de peso. Mas se comermos uma refeição normal, voltamos rapidamente ao normal. Portanto, todas as nossas células não é preciso haver inteligência, mas têm sensores moleculares para detectar se simplesmente como é que está o ambiente e para se adaptar a ele. Portanto, é uma capacidade sensorial de medir o ambiente que as rodeia, mas todos os organismos têm isto, dos mais simples aos mais complexos. Obviamente, os mais complexos têm mecanismos mais complexos. Um parasita já é um organismo bastante complexo, portanto, tem mecanismos muito complexos em que detecta como está o ambiente e adapta-se a ele. Porque é assim que, em termos evolutivos, foi selecionado para sobreviver a tudo. Ou seja, claro, se pensarmos de uma forma muito simples, e é muito simplista a maneira como eu vou trazer isto, mas há um parasita que depende do hospedeiro para sobreviver, não lhe convém chegar ao hospedeiro e replicar-se que nem um doido se o hospedeiro não tem capacidade de o manter, porque vai matar o hospedeiro e o parasita precisa desse hospedeiro. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio para no fundo, este parasita
ser mesmo um parasita e retirar o máximo desse hospedeiro, mas sem o levar E à é aí exaustão. que depois se pode interferir naquilo que é a cura ou não de algo. Exatamente. Ou quando nós descobrimos, ou seja, um laboratório como o laboratório que eu dirijo há mais de 20 anos, não é um laboratório em que está a desenvolver uma vacina ou está a desenvolver um fármaco. Mas está a ajudar para isso. Nós simplesmente damos conhecimento. E as pessoas dizem assim, mas o que é que interessa saber se o parasita replica mais ou replica menos? Vocês agora não podem ir para a África, uma região endémica de malária, e dar menos comida às pessoas. Obviamente que não. Mas o facto de descobrirmos o sensor, nós podemos interferir com essa antena. E, portanto, interferir com um fármaco, com qualquer aspecto, com uma droga, que nós chamamos, ou uma molécula, em que simplesmente ao interferir podemos fazer que o parasita sinta que está sempre num hospedeiro, num estado nutricional baixo. Replica-se menos, se replica menos, causa menos doença. Portanto, este tipo de conceitos existem. Demoram muito tempo a poderem ser usados ou a serem usados e há muitos conceitos disto. Mas nós achamos que, ou temos a convicção de que não pode ser a única maneira, tem que haver alguns fast tracks, tem que haver cientistas que querem exatamente desenvolver o fármaco ou desenvolver a vacina. Mas o que é certo é que, por exemplo, para um parasita complexo como a malária, nem sempre estes fast tracks acabaram por ser a forma mais rápida. A verdade é que também há muitos falhanços e nós achamos que é sempre melhor conhecermos o inimigo antes de o atacar do que estar a tentar atacar, a atirar para todos os lados sem simplesmente conhecê-lo bem. E, portanto, são conceitos diferentes. Percebemos que fala da ciência desta forma que se torna acessível a todos. É muito importante saber comunicar a ciência, saber traduzir, mais uma vez, entre aspas, a ciência para que quem a ouça também entenda a linguagem? Sim. Sem dúvida. Institucionalmente, isso é 100% verdadeiro. Individualmente, cada cientista não é necessário. Ou seja, nós todos temos capacidades diferentes e não temos que... Se um cientista é um cientista maravilhoso e é um péssimo comunicador, nós, como instituição, queremos na mesma esse cientista. Não o escolhemos é para ele ir a um programa de rádio ou uma televisão, porque não vai ter essa capacidade, provavelmente já nem gosta. O problema é quando às vezes temos um colega que adora fazer isso, mas não tem a mínima capacidade. Portanto, alguém tem que lhe dizer que não é o caminho certo. Mas, ou seja, um cientista não tem que ser um bom comunicador, ok? Um cientista tem que ser curioso, tem que fazer as perguntas certas, tem que, obviamente, ter que ser capaz de dirigir uma equipa para fazerem as experiências e para usar método científico para chegar às respostas principais. Tem que ser capaz, hoje em dia, obviamente, também de escrever muito bem, porque tem que escrever quer para pedir fundos, quer para escrever os seus resultados, mas não tem que ser um comunicador para o público em geral. Mas temos que, institucionalmente, ter pessoas que têm essa capacidade. E porquê? Por várias razões. Primeiro, porque nós vivemos em sociedade e obviamente, já passou o tempo, há muito tempo, e não é de agora, do investigador que vive fechado numa torre de marfim, não precisa dizer a ninguém o que é que faz, é só curioso. Isso já não existe. Até porque temos que ser também muito verdadeiros. A ciência só existe, por um lado, porque há fundos de todas as pessoas que pagam impostos, dos grandes filantropos, etc., para que possa desenvolver e possa dar de volta à sociedade. Além disso, a ciência está a responder... No fundo, a ciência é um método que eu diria que é um método básico ao ser humano, porque o ser humano é um organismo curioso e, portanto, é normal... E porque também não sabemos tudo sobre o ser humano, não é? Exatamente, porque nós queremos descobrir sobre o mundo que nos rodeia, seja nós, sejam outros animais, sejam plantas... E sentiu isso na pandemia quase como uma missão também, o saber comunicar aquilo que se estava a fazer em laboratório? Aí foi mesmo muito importante. Aí foi muito importante saber comunicar, ter as pessoas certas para saberem comunicar. Atenção que também temos que ter a noção de que na pandemia era um vírus, sabíamos que era um vírus e, portanto, tinham que ser virologistas ou era o que estava a matar uma resposta inflamatória enorme, portanto, tinham que ser imunologistas e tinham que ser esses que tinham que estar a comunicar, porque a informação era
todos os dias chegava em catadupla e, portanto, essas pessoas tinham que saber interpretar e tinham que estar a ser, ao mesmo tempo, muitas vezes não eram as melhores pessoas para comunicar, mas ao mesmo tempo eram eles que percebiam para poder comunicar. E, portanto, por exemplo, no nosso Instituto nós criamos uma força de trabalho, uma equipa que estava com comunicadores, com bons comunicadores, com aqueles que eram os mais, digamos, experts, que tinham uma maior capacidade para entender o que se estava a passar, para ao mesmo tempo as pessoas irem já preparadas para a televisão. Eu, por exemplo, posso criar um episódio. Nós tivemos um dos nossos cientistas que uma vez numa pergunta disse: não sabemos ainda isso, ok? E respondeu isto de uma forma muito honesta, muito sincera, mas é algo que às vezes nós temos de estar preparados. Os cientistas são treinados com o não saber. O não saber é o nosso dia-a-dia. Se nós soubéssemos, não estávamos no laboratório, não estávamos a fazer o que está. Portanto, para nós o normal é nós não sabermos e não nos sentimos menores por isso. Mas naquele contexto pode ter gerado pânico, não é? Entrou pânico, de repente eram telefonemas e e-mails para responder, porque as pessoas entraram, se eles não sabem, quem é que sabe? Para nós, o não saber é só o passo que estamos a dar para vir a saber. E, portanto, não estamos em pânico com isso porque sabemos que há uma luz ao fundo do túnel. Nós vamos sempre entender tudo. É só uma questão de tempo, ok? Para as pessoas que não são treinadas a usar o método científico, obviamente isso é existe pânico, especialmente numa circunstância daquelas. Portanto, temos que arranjar maneira. Ao mesmo tempo, nenhum cientista vai dizer algo, se for um cientista rigoroso, que é o que nós queremos que os cientistas sejam, o rigor é a característica principal de um cientista, não pode dizer que sabe se não sabe, mas tem que arranjar maneira de o fazer sem que as pessoas entrem em pânico em casa. Ainda estão em investigação. Dirige o instituto que, no fundo, resultou da fusão de dois institutos, o Instituto de Medicina Molecular e o Instituto Gulbenkian. Reparei que tinham um projeto de ciência cidadã, um estudo pioneiro sobre a dinâmica do microbioma intestinal em família. Isto, no fundo, são equipas que estão a estudar aquilo que nós digerimos para perceberem de que forma é que as doenças nos afetam. Esse estudo é muito interessante. Ciência cidadã é exatamente isso. Os cidadãos são chamados a participar digamos, no estudo. E não é apenas, e isto é muito importante, não é apenas participar no estudo no sentido de que dão as suas amostras. Isso é algo muito importante. Não. Ou seja, durante todo o processo, os cidadãos que participam neste estudo são chamados a conversar, são chamados a ver o que é que está a ser feito no laboratório, muitas vezes a participar, se tiverem tempo e disponibilidade, nas experiências que são feitas no laboratório, e os resultados são partilhados com os cidadãos e, ao mesmo tempo, são trabalhados com eles no sentido de eles participarem na discussão. E, portanto, isso é um verdadeiro projeto cidadão. Eu agora nem sei se estou a usar a palavra correta, mas penso que é projeto cidadão. E, por exemplo, para as pessoas verem, muitas vezes são as pessoas que encontram os resultados. Por exemplo, na migração, os primeiros projetos assim cidadãos que se usa no mundo inteiro é a migração de pássaros, não é? Sempre houve clubes no mundo inteiro de pessoas que observam adoram os pássaros, e, portanto, mandavam a dizer: eu hoje vi, e eu não percebo nada de pássaros, portanto não vou dizer nada para ser errado, mas vi pela primeira vez, portanto, dá a ideia que foi o primeiro a entrar aqui na primavera, qualquer coisa assim. Hoje em dia isto é muito fácil fazer, porque havia competições, as pessoas às vezes até podiam, aldrabar um bocadinho porque queriam ser primeiros do que a outra ver aquele pássaro. Hoje em dia isto é tudo muito fácil de documentar, porque as pessoas têm um telefone, tiram uma foto, tiram a fotografia, está marcado o tempo e a área geográfica, não é em GPS, portanto é muito fácil fazer isto. E é a maior participação de cidadãos do mundo inteiro na migração de pássaros, etc. É realmente um projeto mundial em que pessoas que não são cientistas participam e sabemos se há modificações por causa de alterações climáticas que hoje em dia se param. Portanto, realmente é muito importante este estudo e as pessoas participam. E estamos a dar os primeiros passos nesse sentido.
É o nosso Polo do Eiras, que era o antigo Instituto Gulbenkian de Ciência, que até já estava a dar estes primeiros passos e que agora estamos, a entrar em velocidade de cruzeiro nesse tipo de projeto. E as pessoas participam. E eu acho que cada vez vão participar mais, porque cada vez que nós estivermos a ter esta conversa, as pessoas dizem, também queria participar. Neste estudo em particular, o que se está a estudar, nós temos temos vários cientistas que trabalham nesta área, que é o microbioma humano, e isto é algo maravilhoso, que é algo que, ao mesmo tempo, e é lindíssimo saber esta história, na passagem do século XIX para o século XX, em que nós descobrimos os micróbios e começamos com o conceito que havia micróbios que nos causavam doenças, são as doenças infecciosas, ao mesmo tempo foi observado que nós tínhamos micro-organismos que não pareciam causar doença. E, aliás, há um cientista que recebeu o Prémio Nobel, não por isto, mas por ter descoberto macrófagos, em que até escreveu um livro que se chamava O Prolongamento da Vida. E a ideia era de que havia micro-organismos dentro de nós que provavelmente até nos ajudavam a viver mais tempo. Mas a verdade é que a outra teoria das doenças teve tão mais impacto tão rapidamente que esta ficou na gaveta. Aliás, isto foi um livro que ficou e que ninguém ligou nada. Foi necessário, muitas décadas depois, outro tipo de ferramentas terem surgido, como a sequenciação do genoma humano, portanto, a descoberta do DNA, a sequenciação do genoma humano, que quando começamos a fazer isto, percebemos que quando estávamos a sequenciar, havia mais genoma que não era humano do que humano. Porque nós temos a viver dentro de nós, em termos de número de genes, de células, mais não humanas do que humanas. E isto é bactérias, vírus, fungos que vivem dentro de nós. E a partir daí começamos a ver que, sim, a teoria que fizemos já há um século atrás é totalmente verdade, teve um impacto incrível na saúde humana, mas agora é esta teoria que surgiu na mesma altura e que às vezes é só porque não... Era interessante, mas não tínhamos, lá está, as ferramentas e às tantas nem as perguntas, nem a curiosidade forte o suficiente perante a outra que tinha uma força enorme, porque era óbvio que ia ter um enorme impacto na vida das pessoas. Portanto, isto às vezes é preciso tempo para surgirem as oportunidades, para surgir a curiosidade e de repente agora temos a noção que entre nós vivem trilhões e trilhões de organismos que simplesmente são essenciais ao nosso bem-estar. E mais do que isso, é que parecem estar envolvidos no fundo, se vamos desenvolver doenças tão distantes, ou seja, é óbvio que faz sentido às tantas pensar, sim, se temos bactérias no nosso intestino, e parece lógico que nós tomávamos um ciclo de antibiótico e depois até tomávamos ultralevure, tudo aquilo para repor, tudo. É normal que o nosso trato intestinal, a nossa atividade intestinal, etc., esteja dependente disso. E aí até começamos a compreender e foi fácil entender. Mas agora o conceito de, dependente da comunidade que temos, que é complexa, destas bactérias, termos maior ou menor probabilidade de desenvolver Parkinson a partir de uma certa idade, é algo complexo, mesmo para a ciência foi complexo perceber isto é real, não é real, o que é. E, portanto, estamos a dar os primeiros passos e, no fundo, cientistas que trabalham agora no GIM, como nós chamamos, o Gulbenkian Institute for Molecular Medicine, estão a estudar estes microbiomas ligados ao cancro coloretal, ligados a vários aspectos, mas nesta ciência cidadã querem ver ao longo do tempo como é que dentro das famílias pessoas a conviverem na mesma casa versus pessoas que vivem em casas diferentes, como é que ao longo do tempo este microbioma evolui. Como é que está? E, no fundo, precisamos da participação das pessoas para, no fundo, nós termos esta noção. A ciência precisa de tempo, mas também precisa de financiamento. É fácil conseguir financiamento para o estudo da ciência em Portugal? Não. Ok, mas eu acho que toda a gente que antes vem aqui a programa diz que nunca é fácil ter financiamento para nada, não é? Portanto, as pessoas em casa estão a ouvir, estão a dizer, mais uma a queixar-se. Mas é verdade que não, e às vezes o que é um pouco irritante é o disparo que é o discurso de depois da ação. Ou seja,
Eu acho, e depois de termos então ido por uma pandemia, mas o discurso já lá estava mesmo antes da pandemia, é ciência é essencial, não é? A ciência é essencial, a verdade é que foi a ciência que de repente o mundo inteiro se dedicou a desenhar uma vacina com ciência que estava a ser feita há 3, 4, 5 décadas e usaram aquele conhecimento para desenvolver uma vacina em tempo recorde e simplesmente permitiu-nos que, em vez de estarmos a ir lentamente entre confinamentos e não confinamentos até se atingir a imunidade de grupo, que poderia durar 3, 4 anos, a verdade é que ao fim de um ano e tal estávamos a ter uma vida praticamente normal, não é? E, portanto, a verdade é que a ciência teve um impacto enorme e, portanto, as pessoas percebem isso. Mas está no discurso político, se queremos Mas depois nem sempre se progresso. traduz na ação. Mas depois, quando vamos à ação, não bate a bota com a perdigota, não é? Portanto, é muito disparo disto e eu acho que se nós queremos ter realmente uma sociedade que progride, nós temos que ter. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, há uns anos atrás, ainda antes da pandemia, fez um estudo em que era, vamos mudar o paradigma, e a mudança de paradigma era, vamos deixar de ser um país onde é made in, que era onde nós queríamos, e portanto usávamos a mão de obra barata, etc., para atrair empresas que fizessem aqui, para create in, ou seja, escrever num produto foi criado aqui, mas para isso nós precisamos ter inovação, para isso nós precisamos ter pessoas que no fundo sabem usar o método científico, são treinadas para usar o método científico, porque o impacto da ciência é em muitos aspectos, é no facto de nós, é a ferramenta. A ciência é a ferramenta, até o dia de hoje, a melhor ferramenta para nós entendermos o mundo como nos rodeia. E a inteligência artificial pode vir ajudar? Sem dúvida, já está a ajudar imenso. Mas tem perigos também. Tudo tem perigos na vida, não é? Mas, quer dizer, eu acho que não vale a pena... Ou seja, vale a pena preocupar-nos com os perigos, vale a pena simplesmente haver grupos que vão, como é que isto tudo vai ser licenciado, como é que vai ser moderado todo o uso da inteligência artificial, mas é algo que é fascinante, não é? Tem todo um lado, e agora vou parecer a velha do Restelo, por exemplo, nós já não, e não é de agora, destes desenvolvimentos, já de há alguns anos, eu, durante o mês do doutoramento ou pós-doutoramento, eu passaria 60% do meu tempo a contar parasitas da malária ao microscópio, não é? Neste momento já nenhum estudante faz isso. Não é? Já há um microscópio que está ligado a um computador e neste momento o programa que temos, porque foi treinado sobre si próprio, portanto desenvolveu capacidades de ver onde é que é um falso positivo, não é verdadeiro parasita, isto e aquilo ou outro, é melhor do que às vezes um olho treinado como eu já fui. Às vezes agora já nem sou, mas como já fui, ok? E muito melhor que qualquer estudante que chega ao laboratório. Tenho o perigo de que, neste momento, eu tenho há tantos estudantes que já nem sabem exatamente como é que um parasita da malária se parece, ok? Portanto, tem este lado, mas isso é a velha do Restelo, ok? Não tem necessidade nenhuma, pode ver nas fotografias, já viu, está visto, é assim que se parece. Portanto, mas ganha em tempo também, depois. Muito tempo, quer dizer, o tempo que eu perdia no microscópio, que agora os resultados aparecem em minutos, é completamente distinto e pode ser dedicado realmente a coisas muito mais importantes e desenvolvermos hipóteses muito mais importantes. Além de que eu acho que a inteligência artificial vai ter um impacto enorme no processo da geração de hipóteses. Ou seja, nós fazíamos experiências, com esses resultados das experiências pensávamos, interpretávamos aquilo, gerávamos novas hipóteses para ser testadas. A verdade é que agora podemos ter ajuda de um colega que está sempre ali ao lado e que pomos lá os resultados e pensar, olha, eu gerava esta hipótese, que pode ser que tu podes gerar. E podemos gerar uma conversa entre dois organismos, um artificial e um natural, em que simplesmente estamos a ver quais são as melhores hipóteses para ser testadas. E eu acho que isso na geração de hipóteses vai ser algo imediato, ou seja, já está a acontecer. Acho que nos ajuda imenso em tudo. Eu vejo mesmo na minha vida, na velocidade com que eu posso escrever documentos, etc., não tem nada a ver. Cruzo muitas vezes com a Maria Manuel Mota em espetáculos. Queria perguntar o que é que a dimensão da cultura, ou ver espetáculos, ou ver cinema, ou ler um livro, dá à cientista? Que outro mundo, ou em que é que ajuda também a fazer ciência? Eu acho que
o mudar de mundo, ou seja, se nós vivermos numa bolha apenas, o facto de antigamente os cientistas estarem um bocadinho na sua torre de marfim e não terem contacto com a sociedade, era errado, não era apenas porque eram snobs, ok? Era errado porque não tinham mundo. E agora nesta casa onde estamos, há pouco estavam a explicar exatamente aqui a casa, né, João Luís, e foi um período que passou aqui durante 4 meses e simplesmente serviu de inspiração para escrever os seus grandes livros, porque mudou de ambiente, ou seja, a bolha onde vivia deixou de ser vivida e passou a viver outras bolhas. E, obviamente, quando eu saio do meu laboratório e vou ver um espetáculo, não quer dizer que eu vou viver para o mundo, mas saio de uma bolha e vou viver para outra bolha. Continua a ser uma bolha, não é? Portanto, ninguém vive completamente no mundo inteiro e percebe tudo, mas o ser exposto a outras formas de ver, a outras formas de pensar, eu acho que é o que nos dá o mundo e que muitas vezes nos dá as melhores ideias. E às vezes mesmo na própria ciência, ou seja, o nosso instituto tem todas as semanas, um dia por semana, e é uma boa prática de qualquer instituto internacional científico, de ter um convidado de fora que vem falar. Portanto, não dá um seminário e vem dos Estados Unidos, do Japão, às vezes da cidade ao lado, mas vem fora da instituição e vem falar sobre algo que é diferente. E simplesmente, quando fazemos isto, as pessoas são todas convidadas, todos os cientistas, e a sala devia estar cheia, e há períodos em que está completamente cheia, e depois aquilo há um período em que às vezes estamos 100 pessoas numa instituição, que deviam estar 400, estão 100, e aquilo irrita-me, não é? E eu mando um e-mail a toda a gente e digo, meus senhores, a sério, se a instituição está a fazer este esforço, e depois às vezes os alunos dizem, mas hoje era neurociência, eu trabalho em malária, para que é que me interessa ouvir um neurocientista? Porque é daí que vêm as ideias, mesmo quando a pessoa ouve alguém, mesmo na ciência. Por outro lado, temos, por exemplo, um seminário que nós chamamos, às vezes falamos em inglês e não é por sermos snobs, é simplesmente porque a linguagem oficial da ciência internacional é inglês. E temos 40 nacionalidades na nossa instituição, mas nós chamamos out of our box. E simplesmente, ainda hoje tivemos, eu não pude estar a assistir porque estava numa viagem, um professor da Universidade do Algarve, mas que veio falar sobre migrações. E falar sobre migrações é algo social, não tem nada a ver com ciência, como nós a conhecemos na nossa instituição, mas toda a gente é convidada e nós achamos que toda a gente deve assistir, que é para ouvir isto. E os espetáculos funcionam da mesma maneira. Para mim, eu ganhei imensa vida quando, para a minha vida pessoal, comecei a estar muito mais presente neste tipo de espetáculos e sempre vi muito cinema, sempre li muito, mas não ia tanto ao teatro, ia de vez em quando, etc., ou dança, isto, aquilo, mas ter esse lado de ver algo diferente, ver algo em construção, porque um processo criativo às vezes até é importante. Assemelha-se à ciência, esse lado criativo, não é? Não usam um método científico, mas no final, sem pensar que usam um método científico, também testam coisas, também fazem perguntas, colocam hipóteses de como é que vão desenvolver aquela peça e, portanto, não é assim tão diferente e é super interessante, é muito enriquecedor. E, portanto, eu acho que estar exposto, seja o que for, de diferente das nossas vidas, é sempre enriquecedor. No ensaio geral, escutamos agora a pergunta que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para Maria Manuel Mota. Saúdo muito especialmente a presença de Maria Manuel Mota no ensaio geral, o que me permite salientar a importância da investigação científica no desenvolvimento da sociedade contemporânea. Não há progresso sem o reconhecimento dessa importância e sem a realização de iniciativas concretas com o objetivo de considerar a ciência como cultura, como nos ensinou o filósofo Fernando Gil, exemplo maior do pensamento contemporâneo. E prende-se com esta ideia a minha pergunta. O triângulo educação, ciência e cultura é decisivo para uma sociedade que pretenda seguir os avanços da investigação fundamental e na investigação aplicada. A abertura de horizontes obriga ao reforço da cooperação internacional, do mesmo modo que não podemos descurar a motivação e a formação dos mais jovens. Em que medida poderemos atrair os mais jovens para uma cultura científica e para o trabalho e exigência da investigação? Estão definidos
objetivos audaciosos para o ensino obrigatório no domínio da ciência, mas precisamos de exemplos, de experiências motivadoras e mobilizadoras. Como conseguiu, afinal? Maria Manuel Mota. Eu acho que Portugal, nesse aspecto, até fez um caminho super interessante. Digamos que a minha geração é aquela primeira geração em que, depois da entrada na União Europeia, com fundos europeus, tivemos pela primeira vez um Ministério da Ciência, tivemos um cientista à frente do Ministério da Ciência, com poder político e, portanto, com capacidade de mobilizar também políticas para termos ciência e, portanto, tivemos uma primeira geração que foi estudar para fora, como eu fui, primeiro para Londres, depois para Nova Iorque, etc. Mas também tivemos, ao mesmo tempo, programas de educação, como a Ciência Viva, que se espalharam pelo território nacional e que realmente incentivaram muito. E têm programas para as escolas, etc. Portanto, nesse aspecto, digamos que fizemos um caminho interessante. Agora, nós não podemos parar. Ou seja, primeiro, tem sempre que haver modelos. É pela liderança, digamos, os modelos que os jovens são atraídos para, digamos, determinado tipo de carreiras. Eu não chamaria carreiras, mas daquilo que querem fazer quando forem grandes, não é? Portanto, e no fundo nós temos que criar algo que é atraente. Mas para mim não há nada mais atraente para o ser humano que é criar algo de novo. Ou seja, criar algo de novo, e é no fundo o que a ciência faz, cria um novo entendimento do mundo. No fundo é o que a arte e a cultura... A arte, sem dúvida, é criar sempre algo de novo, algo que ainda não foi feito antes, porque senão não é arte, não é? E a cultura e a educação, portanto, eu poria, digamos, a ciência e a arte, digamos, nesta ideia de estão a criar algo de novo. E quando eu digo em ciência... é desde a ciência fundamental até criar um produto. Não interessa, a ciência tem que ser de boa qualidade, tanto seja descobrir como é que o mundo funciona ou, ao entender como é que esse mundo funciona, descobrir algo que vai ajudar na saúde humana, vai ajudar algo, como é que as cidades se devem, vai ajudar algo nas grandes alterações que estamos a ver no nosso planeta e no clima. Todas essas descobertas, tudo isso é tudo ciência, é descobrir algo de novo que é, digamos, que vai ter impacto, ok? E vai ter impacto no nosso conhecimento, ou vai ter impacto nas nossas vidas, seja o que for. E eu, digamos, que ponho a arte a esse nível. A arte no algo de criar novo. No fundo, o que a arte está a fazer é criar algo de novo e fazer as pessoas pensar que nunca tinham visto aquilo daquela forma e, portanto, é pensar de forma diferente, e isso é criação. E eu ponho a cultura e a educação, digamos, no outro lado, base de tudo. Ou seja, se nós não tivermos cultura, se nós não formos capazes de transmitir este conhecimento que é criado pela ciência e pela arte à sociedade, nós não temos essa cultura. E, portanto, temos que criar os valores, temos que criar... Tudo isso tem que ser criado por este novo conhecimento. Este novo conhecimento está sempre a abrir barreiras, a deixarmos fora sobre os nossos valores mesmo societais. E, portanto, é isso que, no fundo, depois temos que, com a educação e com a cultura, crescermos como sociedade. E eu, digamos que punhei isso nesse aspecto. E todos temos que participar. Eu tenho que dizer que, por exemplo, no facto deste novo instituto que eu agora lidero, acho que foi algo muito importante, porque o instituto é mais do que apenas a fusão entre dois institutos. Ou seja, havia o Instituto Gulbenkian de Ciência, havia o Instituto de Medicina Molecular, já tinham alguma afinidade e simplesmente fizeram a sua fusão, mas seria isso realmente uma mais-valia ou não? E para ser uma mais-valia, eu acho que o princípio foi logo como fundadores, trouxemos mais do que os fundadores de cada uma delas. Ou seja, o Instituto Gulbenkian de Ciência pertencia à Fundação Carlos Gulbenkian, o Instituto de Medicina Molecular tinha como fundadores principais a Universidade de Lisboa, o Hospital Santa Maria e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas nós trouxemos mais dois fundadores, são eles a Fundação La Caixa e a Arica, que é uma instituição que representa a família Soares dos Santos. Ou seja, temos uma fundação que é internacional e fora do nosso país e que acho que era importante também dar este lado à instituição de algo que vem de fora e que estamos abertos para o que vem de fora e para aquilo que produzirmos também ir para fora e ao mesmo tempo termos
uma família que é filantropa, mas que não está por si ligada à ciência e que se quer ligar à ciência. Não só nisto, mas também nas ciências sociais, na fundação que tem, ao oceano, e portanto aos mares, com a Fundação Oceano Azul, mas também agora à ciência das ciências da vida e das ciências biomédicas. E eu acho que isto é exatamente assim que nós temos que caminhar para o futuro. E acho que nem sequer se deve fechar aqui esta instituição. Ainda devia procurar outros parceiros que se sentassem lado a lado com estes para nós criarmos algo que seja realmente maior do que a soma das partes. E acho que isso é como a ciência e a arte se têm que unir à cultura e, no fundo, à educação, para que, como sociedade, sejamos muito mais do que a soma de cada uma das partes. Maria Manuel Mota é uma voz na defesa dos direitos das mulheres, na igualdade também de oportunidades. O que é que ainda acha que falta às mulheres portuguesas? Falta tudo. Ou seja, nós podemos ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. E é verdade que eu tenho uma tendência, sou uma otimista por natureza e gosto de ver o copo meio cheio, porque é a maneira também que eu tenho para viver e não estar sempre infeliz, ok? Portanto, a minha maneira de ver é normalmente vejo o copo meio cheio, porque senão estava numa depressão completa, não é? Portanto, isso é bom. Mas quando as lutas estão a ser travadas, nós temos que ter a responsabilidade de ver o copo meio vazio. Porque senão, todos os poderes instalados têm a tendência a dizer, ok, se já estás meio satisfeita, também não é preciso fazer muito. E nós temos que fazer algo ainda diferente, ou seja, se nós ainda temos, segundo as Nações Unidas, que viver 137 anos, acho que é a última estimativa, para termos igualdade, ou seja, o copo está mesmo vazio. Muito vazio, exato. Okay. Claro que se nós olharmos há 3 ou 4 gerações, é completamente distinto, ou seja, não havia 2 mulheres aqui a conversar, não é? Portanto, logo para começarmos, não teríamos este tipo, poderia haver numa classe muito reduzida, ok? Numa certa burguesia, ou numa certa, mas não havia de todo numa sociedade e agora isto é o normal e, portanto, ainda estamos aqui. Acho que temos que lutar, obviamente, não no sentido que tudo é igual e, portanto, temos que olhar para o igual. Não, nós temos que olhar para as nossas diferenças, mas valorizar essa diversidade. E eu gosto muito de dizer isto não é para lutar pelo direito das mulheres, para as mulheres terem um lugar sentado igual ao dos homens. Não é isso. É, mais uma vez, o mesmo princípio. A sociedade tem que se construir para ser sempre mais do que a soma das partes. E se nós estivermos apenas a tomar decisões um grupo específico de pessoas, seja eles homens versus mulheres, seja eles... Não temos a representação da sociedade tal como ela é, porque depois podemos falar em todas as minorias, ok? Mas a verdade é que no caso das mulheres, eu nem gosto de falar disso, porque no sentido, as mulheres não são uma minoria, são 50% da população e, portanto, não nos podemos sequer comparar ao resto. Os outros também são super importantes, ninguém está a pôr isso em causa, mas é distinto nesse aspecto, ok? Mas se nós começarmos a pensar que na sociedade só temos um grupo de pessoas, seja em que aspecto for, a tomar decisões, essas decisões têm a grande probabilidade de não serem as mais acertadas. Ou seja, deveria haver mais mulheres em lugares de decisão. Tem que haver mulheres nos lugares de decisão. Claro que muitas vezes sou confrontada com a ideia, mas se as mulheres... É a decisão delas não estarem nesses lugares. O que é que nós podemos fazer? Como sociedade devemos incentivar que não seja essa a decisão. Não o contrário. Porque se for isso, a sociedade está a perder valor. Está a perder a capacidade de ter essa diversidade e de ter essa forma de pensamento. Portanto, como sociedade, não devemos obrigar ninguém, mas temos que criar o incentivo e as oportunidades para que a decisão seja essa. Muito obrigada. Agradeço a Maria Manuel Mota ter estado nesta emissão especial dos 15 anos do Ensaio Geral aqui em Ovar, que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Pode ouvir de novo esta conversa em podcast a qualquer hora. Muito obrigada e boa noite. Obrigada.